No pouco tempo que eu já estive aqui na faculdade, eu percebi algo muito interessante. Muitas pessoas elas têm diferentes tipos de habilidades. Algumas pessoas são muito fáceis em ter um raciocínio lógico muito rápido. Outras são acostumadas para aprender um certo assunto em um período muito rápido. Eu confesso que eu não estou tão assim com essas qualidades. Mas tem uma que eu desenvolvi por grande parte da minha vida e que hoje ela me ajuda muito, que é a questão da leitura. A leitura eficiente, aquela leitura a qual você consegue ler uma grande porção de páginas em pouco tempo, consegue compreender e assim aplicar o que aquele texto está querendo dizer para cada um dos assuntos que está sendo abordado. E acredite se quiser, o fato da leitura estar presente não é apenas no curso de teologia, pode estar também em todos os outros cursos, como direito, psicologia, medicina, engenharia. Sempre vai ter um momento da nossa vida em que nós vamos nos deparar com alguma leitura a qual nós vamos ter que ler, nos aprofundar. Às vezes provas que são tiradas de livros inteiros e a qual a gente tem que ter uma metodologia rápida para poder ler esses livros, compreender e assim aplicar naquele momento. Então, eu estou até aqui com o meu caderninho, porque hoje a gente vai discutir 5 dicas que eu vou dar, claro, é a minha opinião, que me ajudaram muito na questão de desenvolver a minha leitura. Se você discordar do que eu estou dizendo, o que está tudo bem, você pode colocar aqui nos comentários dizendo: Pedro, eu acho que não é isso, eu acho que é essa daqui porque ela faz mais sentido assim. Fique tranquilo, até porque, de novo, é a minha opinião sobre essas 5 dicas que me ajudaram muito. E a primeira dela pode até ser meio bestinha, mas comece a gostar de ler. Isso mesmo, comece a gostar. Porque, gente, vamos lá. Não vai adiantar você pegar um livro se nesse livro você não encontra, sei lá, a graça de poder ler ele. Você pode dizer: mas eu sou obrigado a ler, senão eu vou reprovar. Mas acredite se quiser, você gostando daquela leitura e você não gostando vai fazer uma grande diferença. Porque o seu cérebro ele vai entender que aquilo não te gera prazer, você não está à vontade nisso, e assim ele vai se bloquear. E você vai passar 1 hora inteira lendo e no final você não entendeu nada. Então comece muito a gostar de ler. Comece pegando esse hábito. E aí você pode perguntar: tá, Pedro, mas como que eu vou começar a gostar de ler? É aí que vem a nossa segunda dica. Escolha livros que edifiquem. Pessoal, essa parte aqui, ela é uma parte que para muitos ela vai se tornar um pouco sensível. Porque escolher livros, eles são muito importantes para que você comece a gostar de ler. A dica 1 e a dica 2, elas estão muito conectadas. Porém, tem alguns livros que eu recomendo que você mantenha a distância. Livros que envolvem magia, espiritismo e essas outras coisas não são muito legais, ainda mais para nós se somos cristãos, entende? Há muitos outros livros que eu recomendaria que são muito legais. E claro, vai depender muito do seu estilo. Como o meu é muito mais voltado para essa área missionária e eu sempre fui muito achegado com essas coisas bíblicas e tudo mais, por exemplo, dentre os livros que eu comecei a ler, eu terminei de ler esse daqui, Procura-se um Bom Pastor, que são características e habilidades que um servo de Deus ele precisa ter quando estiver no ministério. Eu já havia lido ele uma vez, eu li de novo, devido ao que o nosso professor pediu para nós lermos, e foi um livro muito interessante, ele é bem pequeno, mas foi muito bacana. E foi um livro que eu amei, foi uma leitura muito bacana. Um outro aqui, e esse aqui eu diria que ele já é mais geral, e muitas pessoas adoram, é O Desejado de Todas as Nações, que vai aqui contar sobre a vida, obra e ministério de Jesus. É um livro sensacional, que vai contar desde o seu nascimento, vida adulta, morte, o que ela teve seu significado. Então, é um livro muito interessante, muito bacana, eu tô quase para terminar ele, Desejado de Todas as Nações. Então, são livros que eles vão te estimular para ter curiosidade. Então, faça isso, pegue livros que estimulem a curiosidade, que você sinta vontade de ler e mergulhe, aproveite a leitura. E aí, quando você já for evoluindo cada vez mais, você pode entrar em livros que têm uma abordagem um pouco mais séria, um pouco mais profunda. Que para mim é um livro que eu ainda estou pegando tempo para ler, eu vou até fazer um vídeo sobre ele, que é Hermenêutica Bíblica, como interpretar as escrituras e avaliar tendências. É um livro simplesmente incrível, foi a nossa igreja que desenvolveu, se não me engano, quando na última conferência geral, sem ser essa, a antepenúltima que teve, foi desenvolvido esse livro, um livro simplesmente fantástico. Eu ainda não tive a oportunidade de ler ele completo, mas só a introdução dele já vale muito a pena. Claro, é um livro que exige que você tenha mais tempo, é um livro que às vezes a linguagem dele pode ser um pouco técnica, mas sério, vale muito a pena. Então perceba, ao começar a escolher esses livros, você vai começar a progredir. Entra aqui na terceira dica, que é coloque metas. As metas, elas nos ajudam muito a finalizar um certo objetivo que nós temos. Por exemplo, você está começando. Você não vai colocar na sua cabeça que você vai ler, sei lá, 5 capítulos por dia. Não dá.
É muito difícil, você tem coisa para fazer e vai se tornar cansativo. Então faça o quê? Estimule primeiro metas pequenas, mas que possam ser realizadas. Por exemplo, eu vou ler um capítulo por dia. Já é alguma coisa. E com o passar do tempo, você vai estimulando cada vez mais, o seu cérebro vai começar a ver que você está gostando disso, vai começar a criar um hábito. E aí de 1 vai para 2, 3, 4, 5, 10 capítulos por dia. E aí essa leitura ela vai se tornar muito mais ágil, muito mais rápida. O nosso problema, pessoal, é que muitas vezes a gente tem preguiça, ou a famosa procrastinação. A gente sabe que a gente tem que fazer isso, mas a gente não faz, devido a esse mal que a gente tem hoje. Eu não vou mentir, eu também tenho às vezes isso. Mas é importante que as metas elas sejam cumpridas, porque quando elas forem cumpridas, nós vamos começar a evoluir cada vez mais. A quarta, ela é, para mim, uma dica muito pessoal. Para mim ela serviu, para você talvez não, que é ouvir música enquanto lê. Essa parte é bem discutida, entendeu? Tem gente que não gosta de ouvir música lendo porque se distrai, tem gente que gosta. Eu sou um que gosta de ouvir música enquanto lê, porque pra mim a minha mente ela tá mais relaxada, ela vai vagando. Claro, não é toda música, né? Você não vai colocar um hip hop ou um rock pra ouvir, pelo amor de Deus, não vai dar certo isso. A sua mente vai ficar muito agitada. Então o que eu recomendo? Caso você queira, músicas clássicas. Elas são músicas muito tranquilas, seguem um único ritmo, deixa a sua mente bem tranquila para poder realizar a leitura. Como eu digo, músicas calmas, nada de música agitada, porque senão você vai se distrair todo. Ainda mais colocando para mim, que sou uma pessoa super distraída, se eu colocasse esse tipo de música, eu me distrairia muito facilmente. Então, músicas calmas e leves para você progredir na leitura. E a última, e essa daqui, pessoal, vou até aqui, ó. Essa daqui é uma dica que para mim, é uma dica com a qual você não pode deixar de fora. Que é escolha um lugar silencioso ou quieto para você ler. Gente, não funciona a ideia de que eu consigo ler se eu estiver no meio de um monte de gente e você consegue ler. Agora, entender o que você está lendo é algo completamente diferente. Gente, reserve um lugar. Se você, que nem eu, fica numa faculdade e tal, biblioteca. Ou então, nesse caso, a Fama ela nos oferece um bosque bem silencioso, distante de onde o pessoal fica para conversar e tal. Escolha esses lugares silenciosos. É comprovado que a nossa mente ela consegue se concentrar quando estamos ali focados em uma única coisa. Se a gente tiver várias coisas ali acontecendo ao mesmo tempo, a nossa mente vai se dispersar e, de novo, nós não iremos compreender nada. Por que eu falo isso? Por que eu digo que a leitura ela é algo muito importante? Só para vocês terem noção, no Brasil, o brasileiro médio, ele lê cerca de 3 livros por ano. Gente, isso é muito pouco. Se nós formos para países desenvolvidos, como por exemplo o Japão, no Japão, o japonês médio, ele lê cerca de 10 livros por ano. Nos Estados Unidos, esse número sobe para 12 livros por ano. E quando nós podemos ver a sociedade deles, são países desenvolvidos, países de primeiro mundo. Então é muito importante que nós comecemos a ter esse hábito de ler, para que assim a gente possa estar mais, como eu posso dizer, mais ligados, entende? Para que assim nós não possamos ser que nem a maioria desses brasileiros que muitas das vezes não sabem o que falam, têm um vocabulário pobre. É muito triste isso. Mas levando agora para o lado cristão, o maior exemplo que nós podemos ser é o próprio Jesus. Gente, vocês acham que eles conseguiriam fazer todos aqueles discursos eloquentes, conseguir debater com tamanha perfeição contra os fariseus, a ponto de deixar eles sem palavras? Até mesmo quando ele era uma criança, quando ele deixou os fariseus simplesmente perplexos com a sabedoria que ele tinha nas escrituras. É porque Jesus, o próprio aqui, ó, o desejado de todas as nações, ele comenta que Jesus, desde a sua infância até a vida adulta, sempre estava todo dia ali, lendo as sagradas escrituras, todos os dias, sem falta. Constância. E quando ele fez isso, além do Espírito de Deus estar nele, ele conseguia transmitir a eloquência, porque ele sabia que o que ele falava estava certo. Porque ele sempre dedicava um tempo todos os dias, todos os 33 anos de Jesus, nem um dia sequer ele ficou sem ler as Sagradas Escrituras. Que hoje essas dicas que eu estou dando, elas possam ser o primeiro pontapé para que você comece uma vida mais dedicada na leitura. E eu tenho certeza que ela vai fazer total diferença na sua vida, pode ter certeza. Um forte abraço, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe o like, se inscreva e compartilhe com o pessoal para que o nosso canal continue crescendo mais e mais. E a gente se vê até a próxima.